A paz do Senhor Jesus, é um prazer imenso estar com você aqui para nós compartilharmos a lição de número 2 do terceiro trimestre de 2020 da revista da CPAD, que tem por tema os princípios divinos em tempos de crise. Nós estudamos a lição de número 1 a semana passada e compartilhamos algo interessante em torno das lições. Deus falou fortemente aos nossos corações e eu tenho certeza que hoje o Espírito de Deus também vai falar grandemente comigo e com você durante esta lição. A leitura bíblica em classe a ser feita está em Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 7, texto bem conhecido. E o outro texto está em Neemias, do capítulo 1, versículo 1 ao 4. É importante essa leitura para que haja uma familiarização dos alunos com a palavra de Deus. A grande dificuldade hoje, a Bíblia no celular, ela está facilitando bastante, para as pessoas. É claro que isso é muito bom, porque existe uma dificuldade, mas é muito bom também conhecermos a forma prática, de que nós já estávamos acostumados, que é o sistema do livro, de abrir, de procurar, de achar o texto, de compartilhar a leitura. Isso também é fantástico para a vida espiritual e para o nosso crescimento. Aqui está o texto áureo, E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Existe uma diferença, Quando você aceita Jesus e com o tempo da caminhada você vai experimentando as bênçãos, os testemunhos, vai ultrapassando e passando e vencendo lutas, e isso faz com que você vá se aproximando mais do Salvador e se aproximando consequentemente mais da salvação em Cristo. A verdade prática o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. O que é se submeter à vontade de Deus? Obedecer a palavra. Viver uma vida pautada na palavra de Deus e em seus princípios, praticando a palavra de Deus, em todo o tempo, praticando a palavra de Deus, em toda a sua vida, e como testemunho para aqueles que estão te assistindo, aqueles que estão te vendo. Isso faz que quando você tenha uma submissão a Deus, o despertamento espiritual venha. E esse despertamento espiritual promove coisas grandiosas na vida do crente. Os tópicos da lição, O primeiro tópico vai dizer: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. O tópico 2 vai falar as finalidades do despertamento. Aí dentro do tópico 2 tem 2 subtópicos, O primeiro é a restauração nacional de Israel, o segundo a mesma coisa. Vai dividir em 2 pontos para nós entendermos melhor a lição. O tópico 3 fala Deus cumpre as suas promessas, e dentro do tópico 3 tem 3 subtópicos. A fidelidade de Deus em suas promessas, Deus renova suas promessas de bênção, e Deus renova a fé dos abatidos. No quarto tópico tem o despertamento toma os homens obedientes à palavra. Dentro do quarto tópico tem mais 2 subtópicos. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias 12, de 44 a 47. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis a palavra de Deus. Isso é o que nós vamos basicamente estudar e conhecer durante todo o processo dessa lição de número 2 do terceiro trimestre de 2020 da CPAD. Vamos dar o prosseguimento, então, vamos seguir em frente. Aqui eu achei interessante o que o autor dessa lição fez, porque ele pegou, antes de começar a lição, e colocou algumas coisas para nós recapitularmos o
que Deus quer falar conosco. Então, ele pegou alguns pontos interessantes para nós aprendermos o que estava acontecendo com Israel, o que levou Israel a um cativeiro. Israel e Judá, no caso o reino estava dividido. Então havia ali a possibilidade de muitas coisas estarem acontecendo. E é justamente isso que o autor do estudo traz para nós. Nós pensarmos o que levou Israel a esse ponto de chegar a uma escravidão, de ser levado cativo, das pessoas entenderem lá o que estava acontecendo. Então, para nós é importante saber, entendermos o que Israel estava passando. No primeiro ponto, estava assim: quais foram as causas que levou o povo de Judá ao cativeiro babilônico? E aqui ele coloca 8 pontos, né? 9, né? Tem aqui, o primeiro aqui, eu vou começar por aqui, ó, desprezo aos profetas. Foi um dos pontos que levou Judá a ser destruída e levada cativa pela Babilônia. Crimes, idolatria, exploração, não pagar salário, desprezo pelos órfãos e pelas viúvas, mentira, assassinato de gente inocente, sacrifício de crianças a falsos deuses. Todo essa estrutura que levou Israel ao cativeiro está descrita em Jeremias. Você fala, poxa, mas onde está isso na Bíblia? Está aqui, ó, Jeremias está capítulo 7, capítulo 9, capítulo 22, capítulo 8, capítulo 19, capítulo 22. Então, o livro de Jeremias vai retratar isso aqui, ó, o que Israel estava fazendo, e isso fez com que eles fossem levados cativos pela Babilônia. O interessante é que você vai escutando cada uma dessas coisas e você vai analisando o que está acontecendo no mundo de hoje. Aqui era só uma nação, só Israel estava fazendo isso. Israel tinha conhecimento do Deus verdadeiro, estava praticando essas coisas. O mundo hoje em si não tem total conhecimento de quem é o Deus verdadeiro, devido ao número de religiões e o número de mentiras espalhadas pelo nosso inimigo, fez com que o mundo se desviasse totalmente de Deus. Então, todas essas coisas que aconteceram em Israel estão acontecendo também no mundo. O mundo, quando eu digo mundo, eu me refiro às pessoas que infelizmente, ainda não entenderam a salvação, não entenderam o sacrifício de Cristo na cruz, a ponto de querer abandonar a própria vida por amor a Cristo. Então, nós vemos que está acontecendo, tudo isso aqui está acontecendo no mundo. Desprezo aos profetas, sacrifício de crianças a falsos deuses, aqui está relativado com a magia negra, que nós conhecemos bem aqui no Brasil, assassinato de gente inocente, mentira, desprezo pelos órfãos e pelas viúvas, crimes, idolatria, exploração, não paga. Alguns desses pontos também estão acontecendo dentro da própria Igreja de Cristo aqui no Brasil. Não precisa entrar em detalhes, nem falar nomes, nós sabemos que parte do que está aqui também está acontecendo com a igreja. E a igreja precisa despertar, precisa se voltar para a obediência a Deus, para poder estar recebendo aí as bênçãos espirituais e sendo despertada para as verdades de Deus. Vamos seguir em frente, porque isso aqui, se nós pararmos aqui para falar disso aqui, nós vamos passar a lição toda aqui, não vamos evoluir, né? Então vamos deixar aqui, isso aqui é algo para você analisar e pensar. Está na revista, quem tem a revista vai com certeza ver. Quem não tem a revista e quiser depois comentar aí no meu canal do YouTube pedindo esse estudo aqui, nós enviamos o link, você baixa no seu celular ou no seu computador e consegue estudar de uma forma mais detalhada. Aí aqui está aqui, ó. Ainda não recapitulando, né?
Nessa época o reino estava dividido, o povo de Judá foi exilado em 587 anos antes de Jesus nascer. Aí aqui está o Reino Unido, né? Davi e Salomão. Quando terminou Salomão, entrou o filho dele, Roboão. E aí houve a divisão, né? Judá e Israel. Judá no sul, Israel no norte. A Síria veio 722 anos antes de Cristo nascer e levou Israel ao cativeiro. Aí, quase ali 200 anos depois, né, Judá foi levado cativo também para a Babilônia. Então, os dois, o povo completo, num cativeiro só. Porque a Babilônia também conquistou a Síria, conquistou o mundo antigo todo daquela época. Depois vem os medos persas e muda a história, né, que nós vemos em Daniel, o despertamento aí do povo de Deus. Aí aqui tem um outro gráfico, né? Vamos recapitular. Quem foram os profetas no tempo exílico? Aí é que está dizendo, ó. Jeremias, né, no cativeiro babilônico, Jeremias em Jerusalém, aí tem a data, 627 a 585 a.C. Daniel, Babilônia e Palácio, 606 a 534. Ezequiel, Babilônia e Campo, né? 592 a 572. Sempre, a data é sempre regressiva, porque está caminhando para o nascimento de Jesus, né? Então ela é regressiva. Obadias estava profetizando em Edom. Depois do cativeiro babilônico, Ageu, 520 anos antes de Cristo, Zacarias de 520 a 518 a.C., Malaquias de 433 a 425 a.C. Esse Zacarias não é o mesmo pai de João Batista. Tem que ficar bem claro isso, tá, pessoal? Tem uma diferença aí. Era um nome comum, né? Lá no Israel. Então tem uma diferença. Então você não se confunda em relação a isso. Vamos em frente. Aí aqui outro trecho que vamos recapitular. Mapa de atuação dos profetas de cativeiro. Aí aqui tem um gráfico, né? A história do povo de Judá foi estendida em duas localidades geograficamente separadas. Este episódio mudou a história do povo de Deus. Aqui tem um mapa para você estudar, você aprender e você ver aí, né? Virar um pouquinho para cá para você ver melhor. Depois você pode dar um zoom na tela, com ela parar, depois você vê aí, tira um print, né? Ou senão você faz o que eu falei anteriormente, você comenta e pede o link. Nós enviamos. Nós temos um grupo de estudo bíblico, onde é publicado esse vídeo. E eu publico essas lições lá para todos. Então nós temos lá pessoas que estudam com a revista da CPAD, pessoas que estudam com a revista da Central Gospel, pessoas que estudam com a revista da Betel, e temos também o pessoal da Batista que estuda com a Joerp. Então o grupo está lá todo, né, misturado lá, todo mundo é irmão, todo mundo na mesma fé, todo mundo unido por um objetivo só, que é o crescimento do reino de Deus. Aí você vai ver aqui a estátua, né? Daniel profetizou sobre a queda da Babilônia, a ascensão do Império Medo-Persa, né? Cativeiro, libertação, aí tem ventre e coxas de cobre, aí vai falar de Roma, né? E depois 10 reinos, pés, parte de ferro e barro. E Daniel tem esse gráfico aí mostrando para nós essa questão da estátua, que é algo bem conhecido no nosso meio, né? Ainda recapitulando, dizendo, na lição passada nós vimos a ascensão do Império Medo-Persa, que colocou por terra o Império Babilônico, conforme interpretado por Daniel, em Daniel capítulo 5. Na lição passada nós também vimos as respostas das orações de Daniel. Deus levanta Ciro para abençoar seu povo. O rei Ciro permite
entre outras ações, que o povo retornasse para ajudar e reconstruísse o templo. E aí entra na introdução da lição. Agora nós vamos começar. Essa vez foi 15 minutos aí só recapitulando a lição passada e que levou Israel a esse cativeiro, né, total nessa vida espiritual deles. A introdução diz aí, nessa lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Vamos lá. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Guarde aí o ponto, né? No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, Esdras 1, que é o texto lido em classe, tá? Deus usa instrumentos, Daniel e suas orações, para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento foi o próprio Deus. Isaías 26, 12, 1 Coríntios capítulo 12, 6. O despertamento espiritual ele emana do próprio Deus. E como isso acontece? Quando Deus olha para a terra e encontra verdadeiros adoradores. Quando Deus olha para a terra e encontra pessoas que se dispõem a servi-lo em espírito e verdade. Então, quando você coloca a sua vida no altar de Deus para a prática do que é correto, para a prática daquilo que é certo, Deus vem com despertamento espiritual aonde você está colocado. Muitas vezes aqui tem um ponto interessante. Às vezes nós abandonamos o local que Deus nos colocou por causa das dificuldades e lutas ou por causa das pessoas que estão no mesmo lugar e procuramos um novo rumo. E aqui está ensinando uma forma diferente. Quando você fica pautado na palavra, no lugar que você está remando contrário, ou pessoas estão remando contrário a você, Deus traz um despertamento e mostra quem é você de verdade. Então, muitas vezes, porque foi o que aconteceu com Daniel. O rei viu quem era Daniel. Então, Deus sabe quem é você. E aonde você está, ele vai despertar o olhar das pessoas para verem que você está levando uma vida sincera diante de Deus. Você deve pautar a sua vida na palavra. O despertamento emana do próprio Deus. Quando fala emana, significa sai do próprio Deus para a sua vida, no lugar aonde você está. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. O despertamento é um mistério. O despertamento é um mistério. Nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Servimos a um Deus que é sobrenatural. Ele é sobrenatural, ele é inexplicável. Existem alguns teólogos que ficam tentando, de alguma forma, explicar a Deus. Tem até um louvor, né, bem conhecido, que fala sobre isso. Ninguém explica Deus. O Espírito Santo é Deus. E é Ele que está no centro da igreja. Então, quando a igreja se mobiliza e se movimenta dentro das verdades espirituais da palavra de Deus, dentro do lugar que está, o Espírito Santo começa a agir de uma forma surpreendente e o despertamento vem de uma forma que nós não estamos esperando, porque o nosso Deus trabalha diferente de nós. É o que está dizendo aqui na lição, quando fala que o despertamento emana do próprio Deus. Síntese do tópico 1. É um tópico curtinho, fácil, né, de nós entendermos. O despertamento espiritual emana de Deus, por isso ele usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade.
Quais são esses instrumentos que Deus usa? As orações de Daniel foram um instrumento. A pessoa de Daniel foi um instrumento. Nós não podemos esquecer ainda que dentro desse cativeiro tinha lá, né, os 3 amigos de Daniel, que nós firmamos neles os nomes babilônicos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, e que passaram pela fornalha de fogo e sobreviveram. Estavam pautados na vontade de Deus. E houve despertamento espiritual naquele momento também. Então, quando Deus entra, Ele entra de uma forma surpreendente. Ele entra de uma forma que eu e você não conseguimos dimensionar a vontade dEle, a ação dEle. Então, quando eu busco estar vivendo da palavra, vivendo da maneira correta diante de Deus, Ele não vai ficar omisso. Ele vai aparecer e vai fazer algo novo acontecer. Então é por isso que nós temos que estar preparados. Temos que estar buscando essa vontade de Deus. É a síntese do tópico 1. Vamos para o segundo tópico da lição. Tem o tópico 3 e tem o tópico 4. Então a lição hoje é um pouquinho mais longa, né? Da CPAD. No tópico 2 está falando as finalidades do despertamento. Quer dizer, o despertamento ele vem com um objetivo, não vem por vir. Ele vem para mudar algo. Ele vem para fazer algo novo acontecer. Ele vem para direcionar a nossa visão, o nosso pensamento, o nosso entendimento em relação à palavra, em relação à vontade de Deus para nossas vidas, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, para a vida da igreja. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, a fim de que ele cumprisse os seus desígnios relativos ao povo de Israel. Muitas vezes nós queremos questionar quem Deus usa. No sentido de que como é que Deus pode usar uma pessoa que está vivendo uma vida totalmente contrária daquilo que a palavra diz. Aqui está a resposta. Deus tem desígnios, ou seja, Deus tem planos. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se Ele tiver que usar uma pessoa da qual eu ou você discorda, Ele vai usar. Porque Ele não precisa do meu consentimento, nem do seu consentimento. Ele não precisa da sua visão espiritual, da minha visão espiritual. Ele não precisa do meu conhecimento profundo da palavra, do seu conhecimento profundo da palavra, para estar o tempo todo querendo, de alguma forma, desfazer aquilo que Deus quer fazer. Nós temos a mania de apontar, né? Fulano está no pecado, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ciro estava no pecado, idolatria é pecado. Mas Deus tinha planos. E aí Deus usou a vida dele para fazer com que os planos acontecessem. Isso não significa que Ciro foi salvo ou não. A questão de salvação é uma questão particular entre o próprio Deus e a pessoa que o serve. Não cabe a nós dizermos quem é quem em relação à salvação. Aqui está falando de planos, de desígnios, de direção de algo que Deus queria tomar, queria fazer acontecer. Então era necessário ele usar Ciro, como ele usou Daniel anteriormente. Então, muitas vezes nós não entendemos os princípios, a forma que Deus trabalha, mas lá no final os meios vão justificar porque Deus é superior a tudo e a todos. Ainda no ponto 2, né? Continua a restauração nacional de Israel. Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor.
em Jerusalém, que é em Judá. Esdras 1:2. Conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Isaías 44:28, Isaías 45, de 1 a 6. Então fica entendido aí que Deus, ele tem projetos. Deus não trabalha como nós, que achamos que as coisas podem acontecer de uma hora para outra. É claro que Deus ele tem um jeito particular de trabalhar. Claro que se Ele quiser, Ele pode fazer as coisas acontecerem de um jeito de uma hora para outra. Só que nesse caso aqui, Ciro faz parte de um plano que ele tinha usado a boca de Isaías para falar, 180 anos antes. Então Deus usa Isaías 180 anos antes, e depois de 180 anos ele executa a vontade dele, o plano dele na vida de Ciro. Um projeto. Deus trabalha com um projeto, e o projeto de Deus é interessante porque não é como eu penso, como você pensa. Ele tem uma maneira particular. Isso está falando muito aqui nessa lição, que mostra que Deus tem uma maneira particular de trabalhar. E às vezes nós ficamos querendo ver a maneira com que Deus vai trabalhar. E Deus não está preocupado que nós, com os nossos olhos, possamos ver a maneira que Ele vai trabalhar. Mas os nossos olhos veem os planos dele cumpridos em nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor e até mesmo da igreja. É assim que Ele trabalha, e nós não temos que ficar querendo entender. Muitas vezes é aceitar a vontade de Deus. E isso é o que falta para a nossa geração. A nossa geração questiona muito e aceita pouco. Então nós temos que aceitar a vontade de Deus. Ainda, as finalidades de despertamento, restauração espiritual de Israel. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo aos pés da cabeça. Isaías 1, de 2 a 6. Durante o cativeiro, o povo israelita aprendeu a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Então você vê que até para despertar as nossas vidas, Deus tem finalidades. Ele trabalhou aí para fazer com que Israel entendia que não deveria servir deuses de outras nações e não deveria adorar ídolos. Porque quando nós fazemos isso, Israel vinha fazendo isso, vinha de alguma forma adorando deuses estranhos, participando de idolatria. Existe lá em Neemias, vai falar do casamento misto, tanta coisa errada que Israel vinha cometendo. Então, o despertamento espiritual, a finalidade do despertamento é trazer Israel de volta para a adoração verdadeira. Então, muitas vezes, você vê como é interessante. Ciro não tinha participação na adoração verdadeira, porque era idólatra. Mas Deus usa Ciro, que é um pecador, para trazer o povo que era conhecido da palavra de volta para ele. E é uma forma interessante de Deus trabalhar que nós não entendemos. Nós não compreendemos. E muitas vezes não aceitamos. Mas Deus, vou repetir, tem uma maneira particular de trabalhar. Isso tem que ficar fixo na nossa mente. Que essa maneira particular é uma maneira que vai além da nossa compreensão humana. E Ele fez através disso com que Israel entendesse que era necessário largar os deuses de outras nações e não adorar a ídolos. E pegando esse gancho, nós hoje, como igreja, temos criado os nossos próprios ídolos e muitas vezes damos mais valor aos ídolos humanos que nós conhecemos. Nós defendemos os ídolos humanos que estão ao nosso redor, mas não fazemos da mesma forma com o nosso Deus.
E é necessário tomarmos muito cuidado com isso, de não adorarmos, não dividirmos a nossa adoração com aquilo que nós achamos que é certo. Né? Estamos adorando alguém ou algo na mesma proporção que adoramos a Deus, e muitas vezes de maneira involuntária, desapercebidos. E Deus não quer que nós, de maneira nenhuma, venhamos a dividir a adoração. A palavra usa um termo que tem ciúmes, né? Ciúmes nesse termo no hebraico, no grego, quando se refere a Deus, não é o mesmo que nós sentimos, que um homem sente numa mulher sente não. Significa de que Deus tem nós como propriedade exclusiva dele, a ponto de não aceitar que nós adoremos outros deuses ou pessoas, ou, enfim, no Brasil nós temos muito costume do futebol, adorar um clube de futebol, ou um ídolo, um jogador, um cantor, uma cantora, mas do que o próprio Deus. E quando é que eu faço isso? Porque muitas vezes nós não entendemos isso, né? Mas muitas vezes eu deixo de estar na presença do Senhor, para estar na presença do cantor ou da cantora, ou para estar, né, ou na presença do futebol, de tantas outras coisas, e eu podia estar na presença de Deus. Então eu uso meu tempo de maneira errada, eu faço as coisas da maneira errada. Eu estou fazendo como Israel fazia, e isso começa aos poucos, isso começa com aquele pensamento, não, isso não tem nada a ver, isso é normal, e todo mundo faz isso. Certo? Todo mundo faz. E aí você está fazendo igual todo mundo. Então tem que pensar diferente. Né? O seu Deus quer a sua adoração de forma exclusiva. Importante, ó. Aí no meio entre o tópico 2 e 3, o professor que fez esse gráfico, ele, algo interessante, ele colocou tabernáculo, templos e sinagogas. Cada qual em seu determinado tempo. E no tempo de hoje nós temos os nossos templos evangélicos. Quem permitiu o tabernáculo? Quem permitiu os templos? Salomão. Quem permitiu as sinagogas? Quem permitiu as igrejas de hoje? Os templos de hoje? Isso é para você pensar que ninguém tem o direito de dizer que nós não devemos adorar em igrejas, que nós não devemos adorar em templos. Quando a mulher samaritana se viu frente ao Senhor e perguntou, Senhor, aonde é o lugar de adoração? Jesus falou para ela, virão tempos que não importa o lugar, importa que você adore em espírito e oração, em espírito e verdade. Né? A oração entra nessa questão do espírito e verdade. A adoração sincera, a adoração verdadeira. Então não condene os templos que existem hoje, porque existiam mentiras no tempo do tabernáculo, existiam vaidades, existiam coisas erradas. A mesma coisa no tempo dos templos, e a mesma coisa no tempo das sinagogas, que eu acho que era até pior. E hoje está pior do que os três, vamos colocar assim. Mas isso não significa que não tenham pessoas que adorem a Deus de forma sincera e verdadeira, porque nos três tempos tiveram, e no nosso tempo também tem. Então é importante as pessoas respeitarem umas às outras, respeitarem isso. A igreja é um local importante, o templo é um local importante. Eu não estou aqui dizendo que, então quer dizer que se eu não for para o templo eu vou para o inferno. Não, eu estou aqui para julgar você. Isso é algo particular seu com Deus. Estou aqui para dizer para você não julgar quem vai. Da mesma forma que você não quer ser julgado. Então, esse é o ponto principal. Deus quer a nossa adoração, independente de hora, independente de lugar, independente de local. Ele quer a nossa adoração sincera e verdadeira. Vamos em frente. Ainda está no segundo tópico aí, ó. Para Israel, o sofrimento do cativeiro resultou no despertamento, e esse na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Deus só nos desperta para nos restaurar. Todo despertamento
Deus tem por intenção restaurar as nossas vidas. Então, quando Deus começar a te despertar para algo, começar a despertar a sua vida, entenda que Ele está falando de uma restauração espiritual. Ele quer te restaurar. Ele quer te trazer de volta ao convívio da verdadeira espiritualidade, da verdadeira adoração. Então Deus te desperta para te restaurar. Vamos em frente. A restauração espiritual de Israel. Ainda tem continuidade aqui, né? Continua ainda. Ó. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e restauração dos homens. Encontramos sempre dois polos, graça e pecado. Não existe salvação sem a graça. A graça é que nos resgata do pecado e nos direciona para a salvação. Então Israel estava afundado no pecado, mas através da graça de Deus foi resgatado para ser levado através de um despertamento a ser restaurado para dentro da verdadeira adoração novamente. Deus não desiste de Israel. Deus não desiste de nós. Deus sempre está preocupado em nos trazer a verdadeira adoração, nos despertar para estarmos junto com Ele. Esse aqui é um exemplo muito grande de que Deus não desiste de nós. Ele não desistiu de Israel, mesmo Israel fazendo todas as coisas que vinha fazendo. Então, assim como Israel reconheceu que tinha que mudar, tinha que tomar uma direção diferente, nós também temos que ter isso em mente. Nós temos que dar a nossa direção, sair do pecado, abraçar a graça e viver uma vida pautada na palavra de Deus. Vamos em frente, né? Vamos continuar aqui. Ainda está no segundo tópico. Esse segundo tópico ele é bem grande, né? É uma coisa bem interessante aqui, a restauração espiritual de novo. Ó. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. João 16, 8 e 9. Letra A. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Letra B. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Nós vemos que o Espírito Santo, companheiro e fiel da nossa fé, nós que somos batizados no Espírito, nós sabemos disso, que esse revestimento é poderoso para nos livrar de todo mal e nos avisar de tudo aquilo que está ao nosso redor. É impossível o crente que tem o Espírito Santo não ouvir a voz dele. Quando nós vamos direcionados para qualquer erro, para qualquer pecado, fazer alguma coisa que desagrada a Deus, ali está o Espírito Santo dentro de nós, falando, não faz isso, não vai por aí, não toca nisso, isso não é para você, Deus não te chamou para isso, não faça isso, perdoe. O Espírito Santo sempre vai nos pontos mais difíceis. Ele está sempre presente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando fala convencer, ele traz até nós a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele traz até nós cada um desses pontos. Convencer sobre o pecado. Quando eu vou praticar algo errado, a voz dele vem e fala, não faça isso. Não toque nisso. Justiça. O que é justiça? É fazer aquilo que é certo. Um exemplo de justiça. Você vai na padaria, compra pão e a atendente te volta o troco a mais. Qual é o senso de justiça seu aí? É devolver aquilo que não é seu. Isso é senso de justiça. É não ficar com aquilo que não te pertence. Juízo.
O que é juízo? Juízo não envolve só a questão de julgamento. Tá? A gente pensa muito, juízo envolve julgamento. Não, não envolve só isso. Envolve uma gama de pensamentos que pode mudar a nossa forma de ver as coisas. O perdão é uma forma de juízo. Deus nos perdoou para não nos julgar, né? No caso, por causa do pecado, para nós não irmos parar no inferno, no lago de fogo, enfim. Ele teve esse cuidado de mandar Jesus morrer no meu lugar, no seu lugar, para tirar de cima de nós o juízo. Nos perdoar. Perdoar é uma forma de juízo. O Espírito Santo vem sempre nos convencer da questão do perdão, na maioria das vezes. Não só quando nós erramos com alguém ou quando alguém erra conosco. Porque quando nós erramos com alguém é fácil pedir perdão. O problema é quando alguém erra contra nós, nós oferecermos o perdão. E aí é que está Deus, ele oferece o perdão, ele não pede perdão. Né? Ele nos ensina a pedir perdão quando estamos errados, mas ele traz como lição maior oferecer o perdão a quem erra contra nós. Assim como nós erramos contra ele e ele nos ofereceu o perdão em Cristo Jesus, assim nós devemos fazer, oferecendo perdão àqueles que nos ofendem, àqueles que de alguma forma nos feriram. Porque o nosso pecado fere a Deus. E aí ele oferece o perdão através de Jesus Cristo. É interessante, ele não pede para você pedir perdão, ele oferece o perdão para você reconhecer que precisa do perdão. Então, se eu reconheço que preciso do perdão, eu também tenho que reconhecer que as pessoas precisam ser perdoadas. É algo assim para se pensar quando fala que o Espírito Santo vem para te convencer da vontade de Deus para a sua vida. Síntese do tópico 2. Agora sim, agora vai encerrar o tópico 2. As finalidades do despertamento envolviam as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria. A segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Deus trabalhou de duas formas, né? Primeiro, resgatou o povo judeu no meio para formar a nação de novo. E depois, quando a nação está formada, ele resgata do pecado. E é interessante, porque nos nossos tempos é um dos sinais da volta de Jesus. Em 1948, Israel foi reunido de novo diante dos nossos olhos. Deus reuniu como nação. Agora Deus está tentando trazê-los de volta à prática da adoração verdadeira, que é aceitar Cristo. Aceitar Jesus como o Cristo verdadeiro. Então nós vemos que as pessoas, elas trazendo para nós, para o mundo atual, para o Brasil, para a própria igreja, as pessoas estão se distanciando de Deus através dos seus pecados, através daquilo que... A idolatria principal é a idolatria do eu, né? Eu sou o mais importante. Eu me amo a tal ponto de que eu sou mais importante do que todos. Esse amor aí não tem nada a ver com o ensinamento do próprio Deus. Tá? Aí você vai dizer, mas eu tenho que amar... Se eu não amar a mim mesmo, eu tenho que amar o próximo. Jesus primeiro amou o próximo. Aí você é seguidor de Jesus, pense nisso. Então, se Jesus amou o próximo primeiro, é porque ele já sabia como era se amar. Porque ele entendeu o que era se amar quando ele amou o próximo de verdade. As coisas que Deus quer nos ensinar são sempre contrárias daquilo que nós achamos que é certo. Pensamos com o nosso coração e não pensamos com a palavra de Deus e não com o Espírito Santo nos orientando. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, da mesma forma que Deus trouxe Israel ao pensamento verdadeiro, ele tem poder para me trazer ao pensamento verdadeiro e você também. Basta que abra o seu coração diante dele.
Terceiro tópico, Deus cumpre suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente sua palavra. Primeiro, em relação ao retorno de Judá à sua terra, Isaías 27, 22. Segundo, em relação à derrota da Babilônia, diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. E aí tem os textos, né? Jeremias 25, 12, Isaías 44, 28, Isaías 45, de 2 a 6. A leitura bíblica ela é importante em sala de aula. Eu sempre ressalto isso. Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de abrir a palavra de Deus. De repente a aula é curta, né? O tempo, a gente sabe que o tempo é diferente do tempo que tem aqui no vídeo. A gente pode usar até um tempo a mais, mas lá na sala de aula tem um tempo previsto para acabar a aula. Então, às vezes não dá tempo de abrir todo o texto. Você abre aí um texto desse para ler com os alunos. É importante ressaltar que façam com que eles anotem os textos para lerem os textos em casa. Você que está assistindo aí, é importante você ter o texto anotado, você abrir a palavra, você ler, você entender o que Deus quer falar contigo através da palavra dele. Tá bom? Vamos em frente. Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte dos rudimentos da doutrina. Hebreus 6, de 1 a 3, Atos 2, 32. Busque o Espírito Santo. O Espírito Santo é um amigo que está o tempo todo ao nosso lado. Está o tempo todo querendo falar conosco, querendo nos direcionar para Deus. Porque aqui, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que existem dois tipos de crente. Um crente que quer que o Espírito Santo seja morador da vida dele e um crente que quer que o Espírito Santo seja só hóspede. O morador, ele é dono da casa. O hóspede é visitante. Ele só vem de vez em quando, ou quase nunca. Então, defina como você quer o Espírito Santo na sua vida. Se você quer que ele seja morador, quer que ele seja proprietário da sua vida, ou você quer que ele seja um hóspede. Vem de vez em quando, você faz a sua vontade, você vai aonde quer, você faz o que quer, depois chama o Espírito Santo de amigo, como se nada tivesse acontecido. Então pense nessa questão. Você quer ele como morador ou como hóspede? O Espírito Santo, o batismo verdadeiro é aquele que o Espírito Santo é morador, é proprietário da tua vida. Porque não adianta também você dizer, eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu falo em línguas estranhas, mas o Espírito Santo é hóspede. E aí não adianta nada. Esse batismo não é o batismo verdadeiro. O batismo verdadeiro é aquele que você tem a sua vida pautada na palavra de Deus. O Espírito Santo é morador e proprietário da sua vida. Você produz frutos verdadeiros, frutos dignos de arrependimento, mostrando que o Espírito Santo está vivo dentro de você, que o Espírito Santo te direciona. Aonde você vai, as pessoas veem a luz do Espírito Santo refletindo no teu rosto. Esse é o verdadeiro batismo. Falar em línguas estranhas é só consequência, é só revestimento. Mas a realidade é viver e ter ele como morador. Então, guarde isso. O Espírito Santo tem que ser morador, não hóspede da sua vida. Vamos em frente. Ainda no tópico 3, né, os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Leia o texto bíblico. Vai estar falando dos dons espirituais para a igreja. E porque tem, enfim, quando vai falar de dons espirituais, como aqui está falando de promessas e de bênçãos, eu vou falar o seguinte. Deus derrama sobre a vida da igreja os dons espirituais, cura, milagres, acontecimentos fantásticos, maravilhas, o dom da ciência, o dom do ensino, toda a palavra.
Deus ele quer uma igreja fortalecida, uma igreja que faça uso dos dons espirituais para ser edificada entre si e principalmente ganhar vidas lá fora. Então os dons espirituais ele têm um papel importante na vida da igreja e sempre ressaltando que todos os dons eles devem ser usados com amor. Se é ensinar, ensine com amor. Se é curar, cure com amor. Se é pregar, pregue com amor. Então, o fundamento do dom espiritual, a manifestação da verdadeira do dom na minha vida, é quando eu demonstro ele com amor. Porque hoje em dia existe uma propagação errada do dom. Uma propagação de que o dom espiritual ele tem que promover o crente. Não. O dom espiritual ele não foi feito para promover o crente. O dom espiritual foi feito para promover o dono do crente, que é o Espírito Santo, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, quando você for promover algo, não promova você através do dom, mas promova aquele que te deu o dom. Esse é importante para as nossas vidas. Deus renova suas promessas de bênçãos. O despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Atos 8, 14, 17, 19, de 1 a 6. As bênçãos, elas não é só para uma parte privilegiada da igreja. Os dons espirituais, o Espírito Santo, não é só para aqueles que ocupam cargos ministeriais ou cargos dentro da igreja, ou algo desse tipo. É para todos os crentes. Todos os crentes têm um papel importante dentro da igreja. Todos os crentes têm um papel importante dentro do plano de Deus. Então é necessário pensar que Deus não reservou isso para alguns, mas Deus distribuiu a todos. Todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Você diz, mas eu tenho dom espiritual. Não, eu não tenho nenhum dom. Tem sim. Tem. A palavra diz que todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Então, se você ainda não encontrou o seu dom, ore. Deus vai te mostrar em que área você é necessário ser usado. Em que área Ele quer aparecer através da tua vida. Em que área Ele quer aparecer através do dom que Ele vai depositar na sua vida. Terceiro ponto ainda, né? Deus cumpre suas promessas. Aí está dizendo no subtópico 3, né? Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. Olha só, o despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração. A importância da oração para o despertamento do crente, para o despertamento da igreja. Você vê que pelo despertamento Deus deu o ambiente da fé, da expectativa e da oração. A oração é o início e é o final. Você começa orando e termina orando. É até algo assim que nós fazemos já nos nossos cultos, né? Começamos orando e terminamos orando. Então a oração ela é assim, tem que ser assim também com a nossa vida pessoal. Começamos o dia orando, terminamos o dia orando. Começamos o dia orando, terminamos o dia orando. Todos os dias. Porque Deus vai usar a nossa oração para nos despertar, fortalecer nossa fé. E através do fortalecimento da nossa fé, criar uma expectativa de vitória. Uma expectativa de vencer os obstáculos. Uma expectativa de ver a porta abrir aonde não tem lugar para ela ser aberta. Deus trabalha de uma forma particular e diferente da maneira que nós pensamos. Guarde isso. Então, o despertamento nasce através da oração
e continua com a chama acesa através da oração. É o que está dizendo aqui, para nós entendermos como Deus quer trabalhar em nossas vidas. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Êxodo 37, 8. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações. O altar no Antigo Testamento, todos nós sabemos, que a chama tinha que ser mantida acesa, não podia ser apagada. E hoje, o nosso coração é o lugar onde o Espírito Santo habita, a nossa vida. Quando fala coração, fala do centro das nossas emoções, daquilo que temos, daquilo que somos e daquilo que fazemos. Daquilo que somos, daquilo que temos e daquilo que fazemos. Então entenda isso. Em todas as suas atitudes, em todas as suas palavras, em tudo aquilo que você tem ou você é, o Espírito Santo de Deus tem que estar presente. Pense nisso. Isso vai manter a chama espiritual acesa na nossa vida, para Cristo agir no começo ao fim, em todos os lugares, em todos os momentos, em tudo aquilo que eu falar ou fizer, diante das pessoas ou diante do próprio Deus. Então, não deixe a chama do Espírito Santo apagar na sua vida. Busque, ore, se comprometa com a palavra, se comprometa com a igreja, se comprometa com as suas obrigações pessoais, sempre com Deus à frente, sempre procurando fazer o que é justo diante do próprio Deus. Porque se você é justo, Deus será justo com você. Então não deixe a chama do Espírito Santo se apagar. Síntese do tópico 3. Deus é fiel em cumprir suas promessas, dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar as suas promessas, Ele também renova a fé dos que estão abatidos. Se você está vivendo um tempo de abatimento, se você está vivendo um tempo difícil, um tempo de dificuldade, um tempo de luta, não se preocupe. Deus está a partir de agora renovando a sua fé. Deus está a partir de agora levantando você. Procure sempre estar pautado na palavra de Deus. Procure não desistir dos objetivos que Deus tem para a sua vida. Procure não desistir dos planos que Deus colocou na tua vida, nas tuas mãos, dentro da igreja que você está. Continue. A luta está grande. Continue. Pessoas estão desistindo de você. Deus não desiste. Continue. Não desista do projeto. Não desista do plano. Não jogue fora aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque aquilo que Deus colocou nas tuas mãos vai prosperar, vai acontecer, e a seu tempo o próprio Deus vai dar o crescimento e vai dar o entendimento àqueles que estão ao teu redor. Então siga tranquilo. Se estiver abatido, Deus vai renovar a tua fé. Essa é a palavra de renovação. Vamos para o quarto tópico final desse estudo. E diz aí, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Despertou, acorda para a palavra. Israel foi despertado na oração de Daniel. Israel foi despertado no mandamento que Ciro deu. Israel foi despertado pelo próprio Deus, porque foi Deus que moveu tudo isso para acontecer esse despertamento. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias 12, 44 a 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Tudo aquilo que o povo tinha vivido de errado, tudo aquilo que o povo tinha feito de errado, estava vivendo de forma iníqua no meio da Babilônia, passa por uma limpeza e eles passam a prestar um verdadeiro culto. Aqueles que eles prestavam lá no deserto, antes de conhecer o fundamento de outros povos, trazer alguma coisa de falso, de mentiroso para dentro da própria convivência que Deus queria. Então é importante notar que Deus, Ele limpa
E ele não precisa fazer nenhum tipo de... E quando nós falamos assim de mudanças no culto, hoje tem muita gente querendo inventar coisas. Tá? Deus não trabalha com invenções. O fundamento do culto verdadeiro pessoal é oração e palavra. O louvor é complemento, a dança é complemento, o teatro é complemento, são só complementos. Mas o principal é a oração e a palavra. Então procure todas as outras coisas que são complementos, elas não podem estar acima da oração, não podem estar principalmente acima da palavra. Não é necessário trazer algo novo no culto, para fazer o culto ficar novo, não. O que Deus quer não é um culto novo, o que Deus quer é um culto verdadeiro. Ele quer que você tenha uma vida verdadeira diante dele. Essa é a preocupação de Deus com a sua vida e com a minha vida. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119, 12. Esse texto de Salmo 119, 12 é muito bom, está falando sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção para esse mesmo salmo em um outro versículo, versículo 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus nos desperta de tal forma a ponto de nós sentirmos sede da palavra, de querer viver pela palavra, de querer estar constantemente com os olhos, com a mente e com o coração voltado para a palavra. Se você não tem sentido isso, esse é o momento de você parar, analisar como está a sua vida, como estão as coisas ao seu redor e se voltar para a palavra. Porque a palavra, ela faz parte desse despertamento espiritual. Deus quer te despertar espiritualmente para que você esteja atento a viver a palavra dele. Então busque Deus de uma tal forma que você vá para a palavra. Porque a palavra, ela tem o poder de tirar o pecado de você. A verdadeira santidade, ela é causada como impacto e efeito através da palavra. Se você só ora, mas não lê a palavra, não adianta. Se você só lê a palavra e não ora, também não adianta. As duas coisas têm que andar juntas. Mas a leitura da palavra, ela é que promove essa limpeza, promove esse impacto contra o pecado. A palavra te santifica. Quando você se debruça na palavra, Deus fala com você. A oração é para você falar com Deus. E a palavra é para Deus falar com você. Então pense nisso. Síntese do tópico 4 aí, para estar encerrando praticamente a lição, né? Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. A palavra, ela cria em nós uma proteção espiritual a tal ponto de que quando eu vejo, ou quando tentam introduzir algo novo que está fora do centro da vontade de Deus, eu sou na mesma hora despertado a confrontar contra aquilo. Entendeu? Quando tentam colocar para você algo que não é, que não está na vontade de Deus para a tua vida, esse despertamento, esse poder da palavra que já está dentro de você, faz com que você confronte esse tipo de coisa e não aceite. Então esse é o poder da palavra. Muda a nossa concepção pessoal, de fazer que nós temos que entender a renúncia do eu para vivermos com Deus sentado sobre o trono do nosso coração.
Aí vem as perguntas, né, para refletir, que são os questionários. Questionário da revista para você estudar e responder. Daí o final, Deus abençoe, né? Eu acredito assim, eu sei que muita coisa poderia ser falada dentro dessa lição, a mais do que eu falei. Então eu creio também que o Espírito Santo vai dar algo para você, professor, pensar mais, atribuir mais. Com certeza tem muitos pontos que foram diferentes daquilo que eu falei, daquilo que você pensou, e vice-versa. Você com certeza, eu assistindo outros vídeos, eu também vou ver que os outros professores vão ser usados de forma diferente. Deus usa cada um de uma forma, mas desperta a todos da mesma forma através da palavra. Esse é o ato importante de se entender. Essa lição que foi ministrada aí para poder, domingo, dia 12 de julho, as Assembleias de Deus aí, do Ministério de Santos, Ministério do Belém e tantas outras que usam essa revista da CPAD. As igrejas pentecostais, eu tenho muitos amigos, muitos irmãos em Cristo aqui, pastores de igrejas pentecostais, que são uma bênção, que usam essa revista, né? Assembleia de Deus Missões Mundiais, Assembleia de Deus Ministério de Santos, Assembleia de Deus Ministério do Belém, né? Então Deus abençoe cada irmão, que seja útil os comentários que Deus colocou através de mim aqui para a sua vida, que você possa usar isso na sua sala de aula e Deus possa despertar vidas para a vontade dele. Quero agradecer sua presença, agradecer aí a sua atenção nesse estudo. E estarei de volta em breve aqui com a lição da Betel também. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Se você quiser deixar aí o seu like no vídeo, você pode deixar. Se você quiser se inscrever, se inscreva. Se você puder compartilhar o vídeo também, compartilhe. Se Deus falou algo ao seu coração em algum ponto que eu toquei, deixe seu comentário, é muito importante isso. Se você também quiser deixar o seu dislike, que falam, né? Também pode deixar, não tem problema nenhum. É importante para que haja melhorias, né? Melhoras. A crítica, ela traz melhoras. Então, Deus abençoe aí poderosamente a sua vida, tá bom? Um forte abraço, uma grande aula para você, que Deus fale profundamente ao seu coração e te desperte para a obra dele. Esse é o objetivo. Deus abençoe, um fim de semana de bênçãos, um domingo de vitórias na presença dele e uma aula excelente e abençoada para você. Deus abençoe.